Então, agora dando início à nossa programação dessa tarde, nós teremos o Momento Unilever. E o tema da sessão é Inspiração para Inovar. O que o ecossistema sueco pode nos ensinar sobre o futuro do varejo? Para isso, então, eu convido ao palco o vice-presidente de vendas da Unilever, senhor Ricardo Zuccolo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Ricardo. Convido também para subir aqui ao nosso palco o fundador da Varese Retail, o senhor Alberto Serrentino. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Sei que agora é um horário meio ingrato, depois do almoço aí, né? Todo mundo voltando. Bom, eu sou Ricardo Zuccolo, sou vice-presidente de vendas da Unilever. E eu tô aqui hoje, né? Vocês devem estar se perguntando, né? O que a Suécia tem a ver com a Abras, né? E o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai falar. Eu tô aqui com o Alberto Serrentino, daqui a pouco eu falo um pouco do contexto, de como que ele vai entrar aqui, ele vai me ajudar na condução dessa tarde. Mas a ideia é falar um pouquinho para vocês. A Unilever, ao longo dos últimos anos, a gente vem tentando buscar inspiração, não só aqui no Brasil, né, pensando nos ecossistemas que a gente tem, os hubs de inovação, mas também a gente olha para fora para entender o que tem de novidade em termos de tecnologias, disrupção dos negócios, de como isso pode impactar o varejo aqui no Brasil. E a gente tem feito essa viagem por diferentes lugares, né? A gente já foi para a China, a gente já foi para Israel, fomos para o Vale do Silício. E esse ano a gente teve a oportunidade de ir para a Suécia, para Estocolmo, onde a gente visitou o país, um país muito inspirador, e a ideia é falar um pouquinho dele aqui. O Alberto Serrentino esteve com a gente lá, então ele daqui a pouco vai aterrissar um pouco das inspirações que a gente teve, né, tudo que a gente encontrou dentro desse país. E o presidente João Galassi também esteve com a gente, e aí no retorno para o Brasil a gente estava conversando, falou, a gente tem que colocar esse conhecimento para frente, então vamos levar isso para dentro da Abras. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o ecossistema da Suécia e como ele pode inspirar a gente aqui no Brasil. Então, acho que esse chart ele ilustra um pouco, né, quando a gente olha essas marcas que estão aqui. Imagino que alguns de vocês devem olhar e falar, mas eu nem imaginava que essas marcas fossem suecas, né? Então a gente tem aqui empresas super tradicionais e super reconhecidas no mercado, como a Scania, Electrolux, Ericsson, Volvo, até empresas, né, que a gente vê aqui, empresas digitais como Skype, como Spotify, as empresas que a gente tem do segmento de jogos, que isso está crescendo muito, e a gente sabe o quanto esse país ele tem trazido, de fato, uma inovação muito grande no mercado e se reinventando a todo tempo. Então a gente pega aqui empresas, como eu disse, Scania, Electrolux, Volvo, que são empresas muito tradicionais e que, se a gente pega a história dessas empresas, elas estão se reinventando e continuando a crescer e tendo uma visão global. Então, eu acho que o chart mostra um pouco o porquê que a gente teve lá nesse país. E aí a gente resumiu em 6 tópicos para vocês entenderem um pouco, antes de eu passar para o Serrentino falar um pouquinho dos aprendizados e como isso se conecta com o varejo brasileiro. A gente separou aqui 6 tópicos que mostram para a gente o porquê que a Suécia é esse país tão inovador e que inspira a gente. Acho que o primeiro deles é o foco em educação, né? E acho que isso é importante a gente entender, né? A Suécia, no século XIX, desde o século XIX, que ela definiu a obrigatoriedade das crianças estarem na escola, né? E obviamente isso muda o jogo. Isso aconteceu no século XIX. Mais recentemente, aí já agora na década de 90,
A Suécia foi o primeiro país em colocar e trazer todo o processo de fibra aberta para todo o país, né? Isso fez com que ela tivesse uma conexão e a velocidade de informação muito mais rápida. Além dela ter tido incentivo do governo para que as pessoas lá na década de 90 tivessem computadores pessoais em suas residências. Então eles tinham incentivos fiscais, isenção de impostos para ter o computador na sua casa. Então, foco educação, essa questão da infraestrutura do país possibilitando que essa informação navegasse por todo um país pequeno, um país de 10 milhões de habitantes, mas que tem, né, e aí vocês viram ali as empresas que eu mostrei, empresas muito fortes que estão presentes globalmente. É um país onde as pessoas, desde jovens, eles têm uma segurança social que permite a criação e permite as pessoas ousarem. Então, se você pega um jovem na Suécia que ele quer empreender, ele tem apoio do governo para empreender, a empresa que ele está empregado, se ele está empregado, permite ele sair para testar e depois, se não der certo, ele pode voltar para a empresa e tem uma segurança social muito forte atrelada a isso. Tamanho do mercado interno é outro ponto, né? Como eu falei, é um país de 10 milhões de habitantes. Então, se a gente pegar até pela própria cultura viking, né, da Suécia, eles sempre tiveram essa questão da visão global de explorar e de conquistar. Então, as empresas nascem com essa visão global. Esse é um ponto importante também da cultura. Uma estabilidade econômica e política muito forte, que também permite com que esse ecossistema todo funcione melhor. E as indústrias e o governo investem muito em pesquisa e desenvolvimento, né? A Suécia hoje é o país na relação do PIB que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, são 3% versus 2% da média global. Então, esse processo ele permite que se crie um ecossistema realmente muito robusto e favorece a criação de startups, e a gente foi visitar algumas startups lá, alguns hubs, e claramente a gente vê o quanto isso é potente e traz cada vez mais um ambiente favorável a novas tecnologias, a criação de novos processos, novos produtos. Então, é realmente um país que inspira, e não só pelo lado da tecnologia, mas também são cases reais, né? A gente pôde viver lá na prática o case de sustentabilidade, né? Então, é um país que, na sua essência, ele vive a sustentabilidade, é uma inspiração muito grande, e pioneiro na política de equidade de gênero. Então, também, a Suécia é um país que traz esse olhar, que é um tema tão relevante, e a gente pôde vivenciar isso lá. Então, a gente teve um programa onde a gente tratou três macro temas, que são esses que o Serrentino vai falar um pouquinho para a gente aqui dos aprendizados, onde a gente visitou desde empresas tradicionais, né, como a Volvo, como a Ericsson, a Electrolux, e até empresas também digitais, empresas que trazem ali uma visão, as startups que trazem também uma outra visão diferente dessas empresas tradicionais. E a gente falou muito de 3 tópicos. A gente falou sobre ESG, e aí o Serrentino vai falar um pouquinho do que a gente viu lá e como isso conversa com o que pode inspirar a gente aqui no Brasil. A gente falou muito de tecnologia e cultura de dados, e a gente falou da reinvenção dos negócios, né? Que a gente sabe que no mercado e no dinamismo que as coisas acontecem, a gente precisa estar muito atento a como se reinventar a cada momento, e a gente teve lá uma experiência muito legal, principalmente na Electrolux, onde a gente pôde ver isso acontecer, além de ter tido palestras ali de alguns futuristas e pessoas muito renomadas lá dentro do ecossistema sueco. Então, isso aqui era mais para vocês entenderem o porquê que a gente está aqui falando da Suécia. Então, é um pouco do cascade dessa experiência que a gente teve lá, um país que trouxe muita inspiração. E aí eu queria convidar agora o Alberto Serrentino, que vai falar um pouquinho mais dos aprendizados e como isso conversa com a realidade brasileira. Com você aí, Serrentino. Valeu, Zucca. Bom, pessoal, boa tarde. Meu querido amigo João Galassi, cumprimentos e parabéns aí pelo belíssimo evento que vocês estão organizando.
muitos amigos aqui, muitos que estiveram conosco, inclusive, em Estocolmo. Então, a ideia aqui é tentar trazer em pouco tempo aquilo que fica como grandes insights que são adaptáveis à nossa realidade, principalmente à realidade do varejo brasileiro e do varejo alimentar brasileiro, o que a gente carrega de experiências como essas e como é que a gente garante que isso se torne um norte para a transformação dos negócios. Então, como o Zucca falou, nós não vamos conseguir aqui condensar uma semana de experiência em poucos minutos, mas tem 3 grandes temas que costuram um pouco daquilo que foram os aprendizados e insights capturados durante essa imersão. Um é exatamente o processo de inovação, transformação e as novas tecnologias, como elas redefinem um pouco a agenda estratégica das organizações. O ESG, como o Zucca falou, que é quase que uma pauta de Estado na Suécia e efetivamente está incorporado na cultura das organizações, das lideranças e das pessoas. E o papel da liderança como agente ativo de mudança no processo de transformação dos negócios. E nós vamos poder depois debater um pouquinho mais. Então eu vou puxar alguns insights, depois eu vou voltar com o Zucca para a gente debater um pouquinho em cima de cada um deles. Então o primeiro bloco disso, o primeiro tópico na questão de inovação, a primeira coisa é o que o Zucca já descreveu, né? O ecossistema de inovação da Suécia. É muito curioso porque à medida que se visitam e se mergulha nos ecossistemas de inovação no mundo, aonde principalmente se geraram usinas de surgimento de empresas e de empresas com foco em mudanças, em inovação e que de alguma maneira impactaram o mundo, o Vale do Silício, a China, Israel, a própria Suécia, temos alguns emergentes no Brasil também, as características comuns são muito parecidas. Cada país tem sua origem histórica e a base cultural como um fator determinante, mas aquilo que em algum momento destrava e gera um gatilho de escalada de inovação, aonde muitas empresas começam a dar certo, num universo em que muitas mais morrem, mas muitas dão certo, escalam e se projetam, em muitos casos globalmente, são características muito parecidas. E o Zucca descreveu aquelas que marcam mais no caso da Suécia, mas no fundo são muito similares às que se encontram em outros lugares, e dentre elas tem também sempre o aspecto de estado indutor e a convergência de aonde se forma talentos, aonde se capturam investimentos, então fontes de financiamento, qualidade de mão de obra, ambiente regulatório favorável ao empreendedorismo e surgimento de empresas e um estado indutor que, de alguma maneira, ajuda tudo isso a destravar valor. O segundo ponto, e aqui já entrando um pouco na agenda cultural e como isso impacta e define o modelo virtuoso do ecossistema sueco, em uma das apresentações a gente teve essa distinção entre visão e alucinação quando você se projeta em inovações e principalmente em surgimento de empresas novas, né? E isso vem um pouco da cultura viking. A diferença entre uma visão e uma alucinação é que a visão você consegue compartilhar com outros e consegue engajar outras pessoas a ir perseguir com você. A alucinação às vezes vira um delírio de uma ideia que depois não consegue tangibilizar nada de estruturado. Então, e é mesmo meio que o dilema da inovação mesmo, né? Inovação não é invenção. Inovação é invenção aplicada e que de alguma maneira transforma negócios. E é por isso que às vezes se confunde o que gera modelos de muito fomento à inovação e aquilo que gera só fumaça. E a diferença está na disciplina e na maneira no qual isso vira método e sistema para que possa ser aplicado de forma estruturada e aí sim ter impacto relevante dentro dos negócios. E quando se fala do processo de transformação dos negócios, e claramente hoje ele está muito conectado ao processo de transformação digital, e nisso a Suécia é um país ponta no mundo, em telecomunicações, tudo que são tecnologias emergentes, né, dados, telecomunicações, conectividade, energias limpas. A Suécia tem pautas estruturais muito fortes, então ela é de fato um país pequeno, mas muito virtuoso nesse aspecto. Se confunde às vezes essa agenda com uma agenda de tecnologia, o que ela não é. A agenda de transformação é essencialmente uma agenda de cultura e organização. A tecnologia ela é um viabilizador importante, mas ela tem um papel transformador de apoio ao processo de transformação, e dentro do negócio de varejo, a tecnologia precisa ser reinterpretada e redefinida no seu papel organizacional, no seu uso dentro dos processos de negócio e na sua descentralização
e disseminação dentro das organizações. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial para o ambiente de negócios, inclusive no mercado brasileiro, que é a combinação de uma onda de novas tecnologias que vão desafiar as empresas e vão criar novas oportunidades, junto com mudanças importantes no ambiente regulatório que destravam as avenidas de adoção dessas tecnologias e que permitam que elas escalem e, de fato, tenham um impacto transformador para os negócios. Quando a gente entra em aquilo que mais impacto terá, né, a curto prazo no negócio de varejo, nos negócios de varejo como um todo, o 5G ele redefine aquilo que nós conhecemos como conectividade. Nós não estamos falando de uma evolução do 4G, é uma outra geração que muda completamente setores inteiros que hoje são muito impactados pela digitalização. Então, conteúdo, mídia, entretenimento, lazer, games, tudo isso será profundamente transformado, mas não só isso. O 5G viabiliza as criptomoedas, o 5G viabiliza a internet das coisas, o 5G viabiliza a automação em escala, automação de processos, o metaverso. Então, uma série de novas tecnologias serão derivadas da difusão em escala do 5G. E no caso do varejo, uma das obsessões da aplicação de tecnologia tem que ser a minimização de atrito na relação com o cliente. O atrito vai desde os processos que não funcionam até processos que não deveriam existir, né? Então, tudo aquilo que se torna uma barreira entre um desejo e uma necessidade, uma transação, uma compra, é atrito e deveria ser passível de uso inteligente de tecnologia para ser, no mínimo, minimizado. E aí a gente entra naquilo que normalmente trava os processos de transformação das organizações, essencialmente cultura e desenho organizacional, que fecha as empresas em silos funcionais, silos de dados, que isolam os processos e não colocam o cliente no centro de nada, e é onde as empresas ficam perpetuando a busca por eficiência em processos desconectados entre si, no qual o cliente e os dados não são o fio condutor. Por quê? Porque nós construímos as empresas para elas serem multi-especializadas em fazer muitas coisas bem feitas. E o que a gente precisa hoje é desmontar isso para olhar onde estão as dores dos clientes e como é que os processos vão ser redesenhados para que essas dores sejam minimizadas. Então, a tal organização distribuída é um outro conceito que foi apresentado na Suécia, são os novos modelos de desenho organizacional mais descentralizados, mais delegados, e onde você cria multidisciplinaridade para resolver problemas práticos de clientes e do negócio. E aí, quando a gente olha efetivamente o que a tecnologia aporta e traz na agenda de transformação dos negócios, ela tem múltiplos papéis, todos eles muito estratégicos hoje. Um deles é o de otimização e automação, e aí nós estamos falando de todos os processos-chave do varejo. Tudo que o varejo faz, na essência da operação do seu negócio, pode ser muito mais eficiente, parcialmente ou totalmente automatizado. Definição de localização de loja, tamanho de loja, sortimento, estoques, abastecimento e reposição, escala, rotinas e tarefas de equipes de loja, de equipes operacionais, precificação, promoção, tudo isso já pode ser parcialmente ou integralmente automatizado com inteligência artificial embarcada e com modelos que aprendem com o uso e aplicação. Mas para isso é preciso ter novos modelos organizacionais. Orquestração, e na orquestração entra a pauta de supply chain e logística ampliados, porque a pandemia destravou uma série de modalidades de venda e atendimento de pedidos para clientes, no qual há muitos estoques em muitos lugares e muitas formas de comprar, vender, atender e entregar. E não se consegue orquestrar isso manualmente ou com ferramentas limitadas. Isso requer um nível de sofisticação que transforma o papel da tecnologia e transforma o papel do supply chain, da logística e da gestão de última milha dentro dos negócios. Então, quando a gente olha o momento, e o momento brasileiro, nós temos de um lado novas tecnologias emergentes que se somam a tudo que já vem desafiando o varejo no seu processo de transformação, e como é que as empresas vão absorver, incorporar e escalar essas tecnologias na transformação dos seus processos. E de outro lado, e aí eu me alinho um pouco ao discurso que o João sempre faz e que o Abílio também fez hoje, a gente tem um nível de severidade na leitura do país que muitas vezes nos impede de ver os avanços e as coisas que estão progredindo. O Brasil sempre foi um país incrivelmente complexo e desafiador e muito hostil
a quem empreende e faz negócios, mas está melhorando. E no lado regulatório, a pandemia foi uma destrava fundamental, porque na pandemia se superaram obstáculos que impediam a adoção de determinadas tecnologias ou práticas. E dentre eles a gente vê hoje, Pix, Open Banking, Open Finance são absolutamente transformadores, O Pix está provocando no Brasil uma transformação na cadeia de pagamentos, crédito e serviços financeiros, talvez mais rápida do que o que aconteceu na China. Nós estamos desregulamentando o setor financeiro, nós estamos desregulamentando o mercado de trabalho. Já tivemos a reforma trabalhista, mas tivemos mais importante a regulamentação do trabalho híbrido e remoto. As farmácias tiveram a possibilidade de incorporar mais serviços e nós implantamos, regulamentamos, telemedicina, receituário eletrônico, que eram coisas que impediam avanços que no mundo já vinham acontecendo. Então, tudo isso vai escalar o processo de adoção de tecnologia e a necessidade de aplicar isso para o negócio. E com o 5G se difundindo, nós vamos destravar diversas outras pautas. Agora, entrando no aspecto ESG, essa é uma outra agenda que, tanto quanto a aceleração digital, ganhou um nível de relevância e atenção completamente diferentes durante a pandemia. Foram as duas agendas que escalaram estruturalmente no mundo. E no Brasil não foi diferente. Se vocês lembrarem bem, gente, em 2019 ninguém nem sabia o que era essa sigla, porque ela não era falada em lugar nenhum. O termo não é novo, mas ele não era usado em lugar nenhum. E de repente ele se tornou assunto de mídia diária e de consumo de massa. E o que provocou essa mudança de status nessas três pautas da responsabilidade social, ambiental e de boa governança, ética, transparência, que depois incorporou os elementos de inclusão, diversidade e equidade? Primeiro, a pandemia trouxe uma sensibilidade a esse tipo de tema e a pandemia trouxe um processo brutal de aceleração digital. Com a aceleração digital, veio a tomada de consciência de que fomentar inovação em ambientes de pensamento homogêneo se torna muito mais difícil. Então, o ESG faz bem para os negócios e faz bem para a agenda de inovação, porque diversidade forma pensamento heterogêneo e isso aumenta a propensão e a possibilidade da empresa escalar a inovação. E o que foi o grande gatilho de mudança no status do ESG foi que deixou de ser só uma pauta de responsabilidade das empresas e de vigilância e cobrança dos consumidores e passou a ser uma pauta de discriminação de investidores, que começaram a correlacionar a perenidade e a sustentabilidade, inclusive econômica, dos negócios a boas práticas de responsabilidade socioambiental e de boas regras de governança. Então, no momento em que se associou que isso faz bem para o negócio e que isso é saudável do ponto de vista de perspectiva futura de geração de valor dos negócios, isso ganhou status estratégico, escalou dentro das organizações, virou pauta de CEO e de conselho, tanto quanto a transformação digital, e na Suécia isso tem um peso e uma agenda que antecedem muito o que nós estamos vivendo nos últimos 2-3 anos. Há um fator geracional, as gerações mais novas têm um nível de sensibilidade muito maior a esse tema, não só na discriminação de o que eu compro, o que eu consumo e com que empresas eu quero me relacionar, mas para qual empresas eu quero trabalhar. E um outro aspecto que tornou e exigiu uma pauta importante, estratégica, é que as pessoas estão começando, os talentos, e principalmente os talentos escassos, estão discriminando as empresas para as quais elas querem trabalhar e aonde elas querem ficar e fazer carreira, com a percepção do quanto isso está no centro da estratégia do negócio. E aí que entra a grande distinção entre ter iniciativas de ESG e ter uma estratégia de ESG. E não é uma diferença sutil. Uma empresa pode ter muitas iniciativas socioambientais e de governança, mas não ter isso no core da sua estratégia. O que muda o papel disso nas empresas é quando isso passa a ser incorporado no centro da estratégia do negócio e passa a ser uma pauta transversal, que não está delegada a uma agenda de sustentabilidade, mas que é algo que faz parte da estratégia do negócio e da maneira como o negócio interpreta os seus processos. Tem que estar incorporado no propósito, nos valores e na cultura, tem que ter patrocínio de cima para baixo, tanto quanto a transformação digital. Essas coisas não escalam de baixo para cima, elas têm que ser cascateadas de cima para baixo.
E inclusão e diversidade se tornaram temas centrais nessa agenda, pelas razões que eu estava explicando. O que se tem como hoje um razoável consenso é que isso gera impacto tangível nos resultados a longo prazo. Obviamente, tanto quanto na transformação, sem novos indicadores e sem uma boa governança na gestão de tudo isso, essas pautas se perdem no dia a dia, perdem o foco e prioridade, e se não há indicador, não há acompanhamento, não há cobrança, dificilmente há o chamado engajamento, accountability das pessoas. Na Suécia, as 3 maiores redes de varejo alimentar, todas 3 têm no centro do seu modelo de negócio ESG como componente pilar fundamental. E todos eles colocam isso como parte fundamental, não só da proposta de valor do negócio e da marca para os seus clientes, mas de como eles atraem, retêm, engajam os talentos e todos os stakeholders que gravitam em torno do negócio. Então, ICA é um deles, a X-Food, que inclusive é uma empresa controlada por fundos, mesmo assim ela tem no centro do seu propósito, dos seus valores, dos seus princípios e da sua estratégia de negócio as questões ligadas a ESG. Coop, que é uma tradicionalíssima cooperativa de consumo sueca, essa está na base, né, de todo o modelo de cooperativismo, está um peso muito grande no social e mais recentemente com o ambiental. Então, no caso dele, existem as duas agendas, né, a agenda, né, do modelo de negócio e a agenda da proposta de valor e da cultura do negócio. E a IKEA, que é um grande case sueco no varejo, a maior rede do mundo de varejo de móveis e de produtos para casa, e que começou a reinterpretar os novos hábitos de vida, de consumo e do morar, passando a comprar e revender móveis usados e alocar móveis dentro das suas lojas. Então eles estão começando a mudar o modelo de negócio, antenando a empresa que sempre teve uma pauta ambiental muito forte, social também, agora levando isso para a sua proposta de valor. E para terminar, e aí eu poder explorar um pouquinho tudo isso com o Zucca, a liderança como um agente fundamental e o verdadeiro gargalo no processo de transformação, porque nós estamos falando de uma agenda de mudanças culturais e organizacionais profundas que entram no coração das organizações, que é como elas se definem, qual é o seu sistema de princípios e valores sobre os quais elas se fundamentam, como elas engajam pessoas e como elas organizam pessoas, processos e usam a tecnologia para transformar a relação com seus clientes e com todos os seus stakeholders. Tudo isso passa pela liderança. Não se consegue andar em nada nessas agendas sem um processo de profundo engajamento, alinhamento e ação proativa da liderança. E aqui nós estamos falando de uma liderança que precisa equilibrar múltiplas agendas. Então, o líder de varejo vai continuar a precisar cuidando muito do dia a dia e da operação, porque é um negócio nervoso, intensivo em gente, muito feito de detalhes e de boa execução, mas vai ter que dedicar tempo e energia a cuidar de propósito, a cuidar de transformação, a cuidar da cultura e a cuidar de pessoas e de formação de lideranças para que essas agendas múltiplas possam andar. A cultura é o elemento-chave que promove a mudança e ela precisa ser valorizada no seu legado, desafiada na sua evolução. As empresas de sucesso têm na cultura um elemento de força que precisa ser protegido, mas ele não pode ser acomodado. Ela precisa incorporar os elementos novos que vão desafiar a empresa a fazer muitas mudanças sem perder sua essência. E isso é que vai levar à possibilidade de repensar a organização, redesenhar a maneira como os processos funcionam e as pessoas se organizam e redefinir os indicadores para que a gente passe a medir, além de produtos, operações e resultados, clientes e dados de clientes como elemento fundamental de decisão em todos os processos. Então, é aí que a empresa consegue desafiar o seu próprio modelo de negócio e perseguir uma agenda de crescimento com geração de valor. E isso passa por um novo modelo de liderança, que trabalha a visão, que sabe priorizar, porque nessa agenda é muito fácil se perder em muitas iniciativas e não ter a capacidade de encadeá-las. Então é preciso saber definir prioridades, é preciso saber delegar, é preciso empoderar as pessoas, é preciso estimular a colaboração interna e externa, porque não se aprende sozinho com a velocidade necessária. É preciso trabalhar muito em cima de comunicação, orquestrar
competências, talentos, habilidades e a multidisciplinaridade necessária para colocar cliente no centro e transformar os processos de negócio, para que aí assim o negócio possa evoluir. Esse é um futurólogo que fez uma apresentação durante a agenda que a Unilever construiu em Estocolmo, e ele teve várias pílulas muito interessantes e provocadoras, né? Uma delas é o conceito de atrito criativo. Em ambientes onde está tudo muito confortável, tudo muito acomodado e todo mundo de acordo, não se muda nada. É preciso criar um pouco de atrito saudável para que as coisas possam ser desafiadas. Então, não é nos ambientes de muito conforto, onde todo mundo está feliz e satisfeito, que as coisas mudam. A segunda coisa é que boas ideias geram resistência, chamado sistema imunológico que combate a mudança. Todo mundo adora transformação e detesta mudança. Então, isso é parte do processo, e quem tem que conseguir administrar isso são os líderes. Até onde isso não se torna tóxico, mas é um elemento importante de criação de desconforto positivo para que a empresa possa mudar, o que significa, na prática, faça alguns inimigos, né? E não tenha medo disso. Todo mundo que empreende sabe que, em alguns momentos, você tem que perseguir instintos e ideias e convicções, e no meio do caminho não dá para agradar todo mundo, porque senão não se promovem mudanças que são, na sua essência, desconfortáveis. Então, isso era um pouco de pano de fundo e de provocações. Eu volto aqui agora, então, com o Zucca, para a gente poder trazer isso um pouco para a experiência da Unilever, para a realidade de como eles, como organização, estão se desafiando nessas pautas e estão efetivamente endereçando esses três e mais temas aí. Então, Zucca, a primeira que eu queria te provocar é assim: vocês também estão passando por esse processo de desafiar a cultura, a empresa, o modelo de negócio, os processos na agenda de transformação e ser uma empresa mais tech, né? Que no universo de consumo de massa nunca foi a agenda prioritária e de repente passou a ser. Então, como é que vocês estão vivendo na Unilever a sua agenda de transformação, a sua agenda de incorporação e aceleração no uso de tecnologia, e como é que isso está transbordando para os clientes e para as relações com os seus parceiros de negócio? Então, acho que esse tipo de experiência que a gente teve, o que a gente viveu na Suécia, é o que vem inspirando a gente também a trazer, de fato, uma visão, e aí pegando aqui o gancho do primeiro tema, tecnologia e dados. Isso para a gente é uma agenda que não é nova, a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo, mas tem uma questão primordial que é o que você falou, que é uma mudança cultural enorme, né, do negócio como um todo, para a gente poder aterrissar isso, né? Então tem um trabalho que a gente está fazendo e concretizando isso, né? A gente, em 2019, a gente criou uma área especialista nisso, uma área de dados, onde a gente trouxe cientistas de dados, pessoas que, de fato, estatísticos que trabalham com isso. Em 2019, essa área ela começou com 8 pessoas, hoje já são 40, né? Inclusive no nosso stand aí, para quem tiver interesse, a gente trouxe ali um pouco o que a gente faz dentro dessa área. A gente criou agora uma sala de dados, exatamente para a gente poder levar nossos clientes até lá, para a gente poder olhar as informações que estão disponíveis, né? Para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, cada vez mais trabalhando, usando toda a nossa experiência, mas cada vez menos intuição e mais decisões baseadas nos dados, que certamente a gente já tem vários exemplos que mostram que a hora que você faz isso permear toda a organização, isso traz muito mais assertividade, né, para a gente poder tomar a decisão da forma correta. Pois é, e aí a gente entra no tópico dados, o quanto isso é vital para o processo de mudança do negócio do seu cliente, né, que é o varejo. Como é que vocês estão trabalhando essa competência e essa capacidade de organizar, tratar, extrair valor dos dados na relação com o varejo e nas agendas de colaboração com o varejo? Então, acho que tem 2 caminhos, né? O primeiro, eu acho que tem uma parte de como a gente capacita nosso time para fazer essa discussão com os clientes. Então, a gente vem trabalhando muito na capacitação de toda a nossa equipe e também na colocação de ferramentas corretas, né? Então, a gente está mudando agora para uma plataforma mais potente que a gente tem internamente com o Salesforce, e estamos trabalhando também a agenda de CRM com os clientes, né? Já há algum tempo, vários clientes nossos, né? Vários parceiros que estão aqui, a gente tem uma agenda de desenvolvimento de fato, pegar aqueles dados que estão disponíveis e fazer aquilo virar realidade com, como eu falei, com decisões mais
assertivas, gastando menos e, de fato, conseguindo ser mais eficiente. Então, acho que essa plataforma de CRM é uma das frentes que a gente vem trabalhando, mas tem muito essa questão da questão cultural, né? De como a gente, de fato, quebra um pouco os paradigmas que a gente tem dentro do negócio e começa a colocar isso em prática. Então é uma conversa constante com os nossos clientes, nos nossos JBPs, nas nossas conversas de negócio. Até porque o dado frio, ele tem zero valor, né? O dado passa a ter valor no momento em que você consegue extrair análise em cima deles, insights em cima deles, impacto nas decisões dos processos de negócio. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então esse acho que esse é um paradigma importante que tem que ser quebrado, né? Essa coisa de que, né, os segredos de negócio precisam ser protegidos, mas o segredo do negócio está muito no uso que você faz sem da informação e não ela em si. Tem um tema muito importante que é essa relação de confiança que precisa ser criada na relação, exatamente para a gente poder olhar o negócio como um todo e saber que o propósito final é o mesmo, que é atender bem nosso consumidor e o nosso shopper, né? Então, a hora que você coloca isso no centro, e a gente tem bons exemplos, né, que a gente vem fazendo com vários parceiros nossos, a hora que você coloca isso no centro e tem uma visão única, que no final o que interessa é aquilo, a gente começa a usar os dados a favor do negócio de uma maneira muito potente. Legal. Entrando em ESG, né, isso é uma pauta histórica da Unilever, não com esse rótulo, mas é uma pauta histórica da Unilever. Está em toda a arquitetura de valores e da estratégia do negócio em âmbito global e está se traduzindo em ações práticas com indicadores que trazem efetivamente o impacto disso, não só para o negócio, mas para todos os stakeholders da companhia. Como é que vocês estão tratando? Então, desde 2010 que a Unilever tem, não com esse nome ESG, né, mas a gente tem um programa muito forte sobre sustentabilidade, com várias metas muito bem definidas e com um propósito claro, que é a gente quer continuar crescendo o negócio da companhia, reduzindo constantemente o impacto ambiental, né? Então, ele começou em 2010, ele foi relançado agora em 2020 e o propósito é de fato ter pilares como tanto a sustentabilidade, o meio ambiente, como também toda a questão de como a gente faz o bem para as pessoas, né? Então, todas as nossas marcas têm um propósito muito claro e a gente traz muito essa parte de inclusão e toda a justiça social que precisa ser feita. Então, acho que não dá para falar aqui, a gente não tem tempo, mas acho que 2 exemplos muito claros disso. Acho que tem uma agenda muito forte de plástico, né, dentro da nossa estratégia, onde a gente vem trabalhando para fazer a redução do impacto de plástico no meio ambiente. Então, a gente tem hoje marcas como 3CM, Seda, Dove, Comfort, que já são feitas 100% de plástico reciclado. Então, a gente estimula fortemente toda essa cadeia, né, para a gente poder garantir esse impacto menor. E também tem uma agenda que a gente até acelerou agora na pandemia, foi até uma ideia de funcionários da Unilever. Tem um programa chamado que a gente tem Unidos pela Comida, onde a gente juntou várias iniciativas de várias empresas do varejo, parceiros nossos, concorrentes nossos, para a gente poder pegar produtos que muitas vezes estão ali próximo à data de vencimento e a gente traz isso de volta e faz a doação para ONGs. A gente já fez em um ano, foram mais de 500 toneladas já que foram doadas e a gente conseguiu, né, alimentar aí, foram mais de 500 mil pratos já destinados. Então, são iniciativas como essa que refletem um pouco a realidade, que é o que você falou. Isso está no DNA, isso está na estratégia da empresa, né? A gente quer crescer. Para todas elas, vocês têm objetivos, indicadores e metas, certo? Todos. Então, hoje, só para dar alguns números, a gente são 34 metas, né, que a gente tem, e a gente dividido em 8 pilares. Então, essas metas são acompanhadas periodicamente. A gente tem, né, toda a relação até com os investidores para garantir que isso aconteça. E a gente sabe que a intenção no final a gente faz isso porque a gente acredita nisso e porque de fato isso gera mais venda, né? Porque no final é o que o consumidor quer e que toda a sociedade está olhando e a estratégia central está baseada nisso. Muito bom. Entrando no último tópico, uma pincelada sua sobre a questão de liderança, né? Vocês estão encarando isso de 2 maneiras. Esse investimento que vocês fizeram agora em Estocolmo é para estimular a liderança dos clientes de vocês, mas vocês estão fazendo um brutal esforço também de redefinição de quais são as habilidades, competências e o perfil de líder que vocês precisam para essas novas agendas, né? Como é que vocês estão tratando internamente isso? Já falou de inclusão e diversidade, que sem dúvida vai ter impacto no perfil de lideranças, mas o que mais vocês estão fazendo para moldar o líder que vai ser necessário para essa agenda futura do negócio? Além de toda a agenda de capacitação e treinamento, né, a gente tem várias iniciativas para a gente fomentar cada vez mais
um ambiente propício à inovação, né? A história da segurança psicológica, de você criar o ambiente para que as pessoas errem, testem, mas testem rápido para que a gente possa aprender, reaprender e uma hora a gente acerta, né? Então acho que tem várias iniciativas, e aí para fechar nosso tempo já está estourado aqui, mas tem 2 programas que concretizam isso que eu estou falando, né? A gente tem um que chama Digifund, que é um programa dentro da Unilever, onde a gente faz isso, estimula os funcionários a trazerem as ideias, e as ideias que eles trazem, obviamente é tudo organizado, a gente já foram mais de 120 projetos, onde a gente investe nas ideias daquelas pessoas que trazem uma ideia que vai trazer um benefício para o negócio. Então, a gente faz isso de forma bem recorrente. E você tocou no aspecto que é fundamental, né? Precisa ensinar a empresa a cometer erros inteligentes sem ser punido por isso, né? Essa é uma cultura que a gente tenta criar todo dia, né? De vamos testar e vamos errar rápido, porque a gente sabe que é isso que vai fomentar a inovação. E numa empresa de cultura holandesa, não é fácil. De qualidade, é difícil você aceitar o erro como parte inerente dos processos de crescimento. Exatamente. Né? Então, mas isso tem que estar, né, no dia a dia, né, de fato acontecendo diariamente. Muito bom. Mas então, é isso. Quer encerrar aí? Então, gente, obrigado aqui, a gente estourou um pouquinho, né? Agora, eu queria agradecer ao Serrentino. João Galassi, obrigado pelo espaço. Acho que é importante a gente compartilhar um pouco do que a gente vê nesses momentos, né? Então, acho que obrigado pelo espaço, parabéns pelo evento, como sempre, muito legal. E eu queria, né, vou descer aqui, acho que o Serrentino tem mais um recadinho aqui. Obrigado, pessoal. Espero poder ter colaborado. Vamos aplaudir, então. Muito obrigada pela importante contribuição. Ricardo Zuccolo e Alberto Serrentino, muito obrigada. Certo, agora eu vou então chamar ao palco outro conhecido de muitos de vocês, meu sócio Eduardo Terra. Então, Edu, vem para cá. A gente vai dividir só 2 coisas rápidas com vocês, então, só tela, gente. Volta de onde estava. Aí. Então, explicando em 2 palavras o nosso ecossistema, né? Nós temos empresas separadas em atuações como consultores, empresários, mas temos negócios em conjunto, além de estarmos em vários conselhos e comitês de diversas empresas de varejo de consumo, mas particularmente tem 2 negócios aqui do qual a gente vai falar, que impactam diretamente o negócio de varejo, que é a nossa empresa em conjunto, a BTR Varese, que promove imersões em ecossistemas de inovação e programas para CEOs e executivos de alta direção de negócios de varejo de consumo pelo mundo, né? Então a gente faz programas para a NRF, para a China, para o Vale do Silício, para Israel, e vamos falar rapidamente sobre a NRF, que é o maior de todos eles, e High Partners, que é uma iniciativa da qual eu e o Eduardo somos sócios e conselheiros também, que nasceu como uma Venture Builder, hoje é um fundo de Venture Capital voltado para aceleração, para investimento e aceleração de empresas de tecnologia que tem impacto relevante para acelerar a transformação do varejo. Edu, você quer falar então rapidamente sobre os 2 negócios? Sim, voltam só. Boa tarde a todos, obrigado João Galassi, parabéns aí pelo evento. São 2 mensagens bem rápidas. Primeiro, como o Alberto colocou, dessas muitas viagens e dessa nossa imersão pela tecnologia, a gente há mais ou menos 1 ano tomou essa decisão de abrir um fundo de Venture Capital para investir em empresas de tecnologia para varejo, startups, né? Então, são 2 convites aqui a vocês. A primeira é que a gente fez uma primeira captação para investimento, foram captados dos 120 milhões do fundo, já metade, a gente tem 40 investidores hoje, grande parte deles varejistas, e a tese aqui é a gente entender que existem startups brasileiras, a gente já olhou mais de 300, né, investimos em 3, que resolvem dores do nosso varejo. Então, o primeiro convite é esse: quem de fato tiver interesse em participar do fundo, ele vai ter uma abertura agora no final do ano de novo. Estamos abertos, alguns de vocês, que eu estou vendo as carinhas aqui, já estão participando dele desde o início. Dessas quase 300 empresas que nós olhamos, 3 foram investidas, as 3 estão conosco aqui no stand da High Partners. A primeira delas é a Born Logic, que descentraliza a mídia para a loja, a mídia digital.
trazendo clientes para as lojas, então vale a pena conhecer. A Payface, que traz um pouco daquilo que a gente vê muito na China, que é o pagamento usando reconhecimento facial, e a Lookbox, que democratiza o uso de dados, tirando um pouquinho aquela ideia de que dados só podem ser acessados por cientistas de dados ou por especialistas em dados. São as 3 investidas do fundo. Então esse é o primeiro convite, investir ou conhecer as nossas investidas. E as 3 estão ali. Então as 3 estão ali. De frente para a praia, ali no stand, o pessoal está até acenando aqui no fundo. Então tem o stand da High Partners e as 3 investidas estão com seus fundadores aqui, se alguém quiser conhecer, tiver curiosidade. Então estamos os sócios da High Partners, está aqui o Quiroga conosco, o Walter Júnior também. Então estamos todos aqui. O segundo convite, esse bem tradicional, parceria de longa data com a Abras. Todo mês de janeiro, a gente sabe, o maior evento de varejo do mundo, a NRF. Há 8 anos a gente tem feito pela BTR Varese. Hoje, o que é a maior delegação aí de varejo para a NRF, que é a delegação da BTR Varese, a gente tem uma parceria institucional com as principais entidades de varejo, e uma muito especial com a Abras. A gente, esse ano, está com a delegação aí bastante aquecida, temos uma condição super especial para associados da Abras, tem tudo para ser uma grande NRF, depois aí de alguns anos de pandemia, né? E a gente tem o nosso tradicional evento no Harvard Club, que desde o ano passado ele é transmitido ao vivo, foi transmitido ano passado para mais de 3.000 pessoas, esse ano vai ser igual. Então ele é um evento presencial, com transmissão ao vivo, curadoria do Pedro Andrade, das nossas experiências, visitas técnicas. Então também estamos com o nosso stand aqui, para quem quiser mais detalhes. Então quem tiver vontade e interesse de estar em Nova York conosco, estaremos lá. É isso, Alberto. Obrigado. Obrigado, valeu. João, obrigado. Obrigada, Eduardo Terra, Alberto Serretino. Continuem conosco.